Louvado seja o nome do Senhor. Estamos começando mais um culto de ensino abençoado, ao vivo, para você que está em casa aí, buscando a presença de Deus através das mídias sociais. Agora são 20 horas e 5 minutos, graças a Deus. Irmãos, eu tenho um recadinho para você que é crente da nossa igreja. Compartilhe, irmão, este link, compartilhe no WhatsApp, irmãos, compartilhe no grupo seu, lá do Facebook, abençoe a sua igreja, porque tem vidas que precisam ouvir essa palavra, tem pessoas que nós não podemos alcançar fisicamente, mas através das redes sociais você pode alcançar. Seja um instrumento na mão de Deus, irmãos, através do seu WhatsApp, através do seu Facebook, nos ajude, irmãos. Quero aqui deixar um recado para você, abençoado da paz de Deus. Irmãos, quero agradecer aos irmãos que cooperaram com as cestas e mantimentos no domingo, irmãos. Foi uma bênção, irmãos. Quantas vidas foram abençoadas através da sua ação. E também, irmãos, eu quero incentivar os irmãos o seguinte, irmãos. Está chegando o frio, irmãos. Talvez você tenha uma blusa lá que nunca usou. Está nova, está abençoada. Traga para abençoar uma vida. Temos caixas aqui na igreja, esperando a sua doação. O frio está chegando. Tem pessoas que não têm condições de comprar um agasalho, um cobertor. Então você tem 2 em casa, 3, doe um agasalho, doe um cobertor, algo bom, algo abençoado, para ajudar os seus irmãos. Também tem um aviso para você que gosta de orar. Nessa quarta-feira, irmãos, nós começaremos um grande jejum. Todo o campo de Madureira está jejuando em prol da igreja, irmãos, em prol dos governantes, porque precisamos orar pelos nossos governantes, irmãos, para que eles venham dirigir esse país sobre a permissão de Deus. E também, irmãos, vamos jejuar pedindo para que o Senhor venha erradicar, colocar por terra essa doença, essa enfermidade que está atingindo tanta gente, irmãos. Tantos irmãos foram atingidos por essa doença, tantas vidas estão sendo atingidas. A sua oração pode mudar essa história, porque nós somos igreja, fomos chamados para fazer a diferença, irmãos. Nessa quinta-feira, você, vaso de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, que tem um dom, um talento, qual que é? Levar a palavra de Deus, e dentro da sua casa, você pode fazer o culto doméstico, e para isso a igreja Assembleia de Deus, Campo de Madureira, estará fornecendo a você, na quarta mesmo estaremos passando para você, irmãos, o esboço para você fazer o culto no lar, o culto na sua casa, para você abençoar a sua família, para abençoar os seus parentes. Faça o culto, tire aquela foto bonita e compartilhe no Facebook, no WhatsApp. Compartilhe, irmãos, o seu culto abençoado neste dia. Irmãos, no domingo, às 9 horas, também temos a EBD online. Você que nunca perdeu a EBD, agora você pode acessar a EBD online. Fique ligado às 9 horas. Também no domingo às 9 horas, às 8 horas da manhã, até às 9h30, temos oração. Uma oração abençoada. Vem, irmãos, para oração. Você que está na congregação, as congregações de Madureira, você também tem essa oportunidade. Esse período de oração está sendo feito em todas as nossas congregações de Madureira, das 8 da manhã até as 9h30. E você tem uma palavra da parte de Deus através da oração no domingo de manhã. E no domingo à noite, às 19 horas, estaremos aqui. O nosso pastor presidente estará com uma palavra de Deus para a sua vida. Uma palavra de Deus abençoada, no domingo às 19 horas. Avise o seu vizinho, avise o seu irmão, o seu primo, irmãos. Avise toda a família. Olha, domingo às 19 horas, ao vivo, uma palavra de Deus para a sua vida. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Irmãos, vamos fazer a leitura da palavra no livro de Gênesis, no capítulo de número 39, a partir do versículo
19 até o versículo de número 23. O tema seguinte é José na casa de Potifar. Acompanhe comigo, faça essa leitura na sua casa. Vamos lá. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim, esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro nos entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo que se fazia ali. Versículo 23, acompanha, irmão, não perca a leitura. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Capítulo 40, vamos ler também, do versículo 1 ao versículo de número 4, que diz assim: E aconteceu depois dessas coisas, que pecaram o copeiro do rei do Egito, e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro mor, contra o padeiro mor, e entregou à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los ao cargo de José, para que o servisse, e estiveram muitos dias na prisão. Irmãos, vamos fazer agora uma oração, apresentando nas mãos de Deus o nosso pastor, que está trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. E nessa oração, já quero agradecer aos irmãos, desde já pela sua cooperação. Não esqueça, coopere com a sua igreja, doe, irmãos, amém? Também no domingo, a igreja estará aberta também. Você que é ofertante, dizimista, traga o seu dízimo. Durante a semana, também traga o seu dízimo e sua oferta. Abençoe a casa de Deus, no nome de Jesus. Vamos orar, irmãos? Soberano e eterno Deus, apresentamos, ó Pai, agora nas tuas mãos o teu filho, como um canal de bênção, como boca às nações, como instrumento na mão de Deus, pois cremos que esta palavra, Pai, nos dará alimento, nos dará virtude, Senhor, conhecimento, para continuarmos vencendo, ó Pai, esta pandemia, Deus, vencermos essas lutas, essas crises, ó Deus, que estão afrontando a nossa nação, o nosso mundo, ó Pai, o nosso país. Deus, abençoe o teu filho, usa como instrumento, como um canal de bênção. Amém. Com vocês, pastor Imael da Silva. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bom poder retornar a este púlpito para nós falarmos a palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos. Antes de subir ao púlpito, eu já estava olhando ali vários irmãos, né, que já entraram no ar. Você que está aí, você que é dirigente, você dá um alôzinho no nosso Facebook, dá um alôzinho no YouTube. Estou aqui, pastor, né? Depois a gente vai estar olhando, quem sabe até o final eu ainda digo o seu nome. Só vi o Géry lá, o Géry eu vi, né? Mas não lembro os demais que eu vi. Louva a Deus pela vida do Paulinho, que está nos ajudando hoje, também da Viviane, que está interpretando, do Leandro, do Marcinho, que estão aqui hoje gravando. Amados, nós estamos num mês em que nós estamos trabalhando um tema muito importante, e esse tema, ele fala muito ao meu coração. O tema é um tema que Deus colocou no meu coração, e eu queria compartilhar com vocês, de uma forma muito especial, a mensagem de hoje. Nós temos falado durante todo este mês com o tema Lições para a Vida Espiritual. Lições para a Vida Espiritual.
Na primeira semana nós falamos sobre lições para a vida espiritual no Vale de Dor, quando nós usamos lá o exemplo de Jesus no Getsemane. Na segunda semana, nós falamos sobre lições para uma vida espiritual de uma batalha perdida, não é? Quando o povo estava ali no deserto e Deus dá uma ordem e um homem, ele acha por bem roubar ou esconder alguma coisa para ele e vem uma desgraça sobre o povo de Deus, fazendo com que o povo de Deus perdesse uma batalha. E hoje, nós vamos falar sobre lições para uma vida espiritual de sonhos despedaçados. Aí você fala assim, pastor, o que um sonho despedaçado pode me ensinar? Como é que é esse negócio? Sonho despedaçado? Pode me ensinar alguma coisa? Pode, e tenho certeza absoluta, não é? Que vai nos ensinar e muito. Amados, eu tenho certeza que você conhece alguém, seja da sua família, seja um amigo, seja a pessoa próxima a você, que tem uma história de sonho despedaçado. Eu tenho certeza absoluta. Eu estava vendo agora de pouco no Instagram uma irmã da nossa igreja ali em São Paulo chorando porque acabou de perder um parente, não é? Por conta do corona. E ela relata em poucas palavras que era um sonhador, jovem, que tinha lá uma série de sonhos para realizar ainda, mas perdeu a vida. Sonho despedaçado. Eu sei que você, de repente, conhece alguém que projetou algo para a vida, para a família, e de repente viu a família destruída. Ou alguém que tinha um filho e criou aquele filho com o maior carinho do mundo. E aquele menino cresceu, e quando ele cresce, ele se envolveu com drogas, se envolveu com o mundo, e quem sabe o mundo ceifou a sua vida. Quantos que você conhece assim? Não é mesmo? Eu conheço algumas histórias que não gosto nem de lembrar, né? De pais que perderam filhos novos, de filhos que perderam seus pais ainda muito novo. Ele era criança quando perdeu o pai. O que é isto? Sonhos despedaçados. A Bíblia, ela tem uma série de exemplos que nós poderíamos citar, mas eu quero me ater hoje na leitura da palavra de Deus, que nos foi lida pelo evangelista Paulinho, me ater à história deste moço que todos nós conhecemos. Quem não conhece a história de José do Egito? Todos conhecem, né? Esse menino, ele, por ser um homem de Deus, mas com pouca experiência, ele começa a ter sonho na sua casa, e ele começa a falar com seu pai, com seus irmãos, e ele era um menino querido do pai. E aquele sonho que ele tinha, normalmente dava a entender que ele, José, um dia estaria sobre a sua família, ele seria o cabeça da família. E isso não soava bem, nem para o pai, nem para os seus irmãos. Não soava bem. Um dia, o pai, como o amava, lhe dá uma túnica de várias cores, e os irmãos tinham ciúme dele, muito ciúme, muito ciúme. Uma certa vez o pai diz, filho, vai no campo, vai ver os seus irmãos, o que eles estão fazendo, dá uma olhadinha. E ele vai. Quando chega lá, os seus irmãos disseram, chegou o sonhador, o sonhador aí. Pegam aquele garoto, ele tinha aproximadamente 17 anos de idade, 17 anos. Estava saindo da adolescência para a juventude. E ele então jogam aquele garoto dentro de uma vala, dentro de um buraco, um poço. E ali eles jogam aquele garoto dentro do poço. E passou-se o tempo, e vão matar ele, não vão matar, e de repente está passando os mercadores ali, os ismaelitas, eles vendem Ismael para os ismaelitas. Pegam a túnica, matam o animal, embebeda aquela roupa dele, aquela túnica de várias cores em sangue, chega para o pai e diz, olha, nosso irmão, um animal feroz o devorou. Está aqui a túnica dele. O pai chorou muito. Chorou demais. Ele passou dias e dias chorando pela perda do filho. Muito bem. José vai para o Egito. Lá ele é vendido para Potifar. E ele começa a fazer um trabalho na casa de Potifar que, segundo os historiadores, ele ficou aproximadamente na casa de Potifar
de 10 a 11 anos. Olha só. Um dia, ele está ali e a mulher de Potifar bota os olhos nele. Mas é interessante dizer, igreja, que a ideia de José nunca foi ficar como escravo na casa de alguém. Não. Ele com certeza não tinha projetado isso para a vida dele. Como você, como eu, como tantas outras pessoas, talvez ele projetou que um dia ele seria um pastor de ovelha. Quem sabe por aqueles sonhos que ele tinha, ele fala, mas Deus tem alguma coisa comigo, eu não sei ainda dizer exatamente o que é, mas Deus não me colocou no mundo para ficar sendo escravo na casa de um homem. Isso ele tinha certeza. A Bíblia diz que Deus era com ele, mas uma mulher coloca os olhos em cima dele. A mulher começa a tentá-lo. E a mulher começa a falar coisas para ele, e ele, conhecendo Deus que ele conhecia, diz, não, eu jamais vou fazer isso. Uma certa dia, noite, manhã, a Bíblia não especifica, aquela mulher parte para cima dele, e ele sai correndo, e nu, e ela fica com a roupa dele nas mãos. Quando Potifar chega, ele diz, olha o moço que você tem aí, olha o que ele fez. Tentou contra a minha vida. Automaticamente foi preso. Presta atenção nisso. Primeiro, ele tinha sonho lá na casa do pai. Foi jogado dentro de uma vala. Vendido. Depois, ele vai para a casa de Potifar e Potifar o amava. Potifar gostava dele e ele gostava de Potifar. Mas, de repente, os seus sonhos também foram por água abaixo. Todos os sonhos despedaçados. Agora ele vai para uma prisão. Ele vai para uma prisão. Nessa prisão, ele ficou aproximadamente 2 anos. Lá, nesta prisão, ele conhece, como nós vimos aqui, 2 homens, que esses homens serviam a Faraó. Mas esses camaradas aprontaram lá, e eram copeiros, chefe dos copeiros, vão preso. E lá, José está com esses homens. E é interessante, igreja, que onde José chegava, como Deus era com ele, ele tomava a frente e começava a liderar. E dentro da cadeia não era diferente. Ele era um líder dentro da cadeia. De repente, aqueles copeiros tiveram sonho. E ele falou, olha, eu vou interpretar o sonho de vocês. Interpreta. Para você, o faraó vai te perdoar e você vai voltar ao seu cargo. Agora você, meu filho, esquece, você vai morrer. Não deu outra. Exatamente isso que ocorreu. Um foi perdoado, o outro foi morto. Mas antes desses homens saírem da cadeia, José diz, olha, quebra um galho para mim. Sim. Quando você chegar lá, fala bem de mim, para Faraó, fala que eu sou gente boa. Fala que eu interpretei o sonho de vocês. Lembra de mim. Eles lembraram? Não. Sonhos despedaçados. Agora você imagine só, um garoto, já estava com uma certa idade, dentro de uma cadeia, com presos. O que esse camarada pensa na vida? O que ele tem de sonhos? Nenhum. Sonhos despedaçados. Mas tem uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa aos senhores nessa noite. Nós estamos vivendo um momento que nós chamamos de quarentena. É a quarentena do Brasil, é a quarentena do mundo. José, ele ficou de quarentena 13 anos. Como é que é, pastor? 13 anos. Ele saiu com 17 anos da casa de seu pai, e você vai encontrar lá no livro do Gênesis, no capítulo 41, versículo 46, que ele já tinha 30 anos de idade. Ele fica 13 anos de quarentena, praticamente, entre a casa de Potifar e a cadeia. Olha só. Agora, pastor, o senhor não imagina os meus sonhos que foram despedaçados com essa quarentena. Pastor, eu estava começando o negócio, mas quando eu estava começando, entrou o vírus. Acabou. Pastor, eu tinha um emprego bom. A empresa me chamou. Eu ia começar tal dia. Mas quando eu ia começar, a quarentena entrou e me mandaram embora. Pastor, olha, eu já estava com o projeto da compra da casa. Estava tudo certo.
Mas eu perdi o emprego. Aí você fala, mas o que eu posso aprender com isto? São sonhos despedaçados. Será que Deus tem alguma coisa para me ensinar? Será que Deus quer falar alguma coisa no momento como esse? Deixa eu te dizer uma coisa aqui no nome de Jesus. Eu tenho dito que não cai uma folha sem que seja da vontade do Senhor. Deus, Ele está permitindo esse momento para nos ensinar algumas coisas. Eu dizia esta semana aqui, passei praticamente quase o dia todo no domingo, conversando com os irmãos, na parte da manhã, estava à noite, só não estive à tarde. Eu dizia, puxa vida, os irmãos trazendo cestas básicas, trazendo mantimento. Eu fiquei olhando aquilo, falei, mas que coisa interessante, eu estou aqui há tantos anos, isso nunca aconteceu. Mas Deus está colocando no coração dos irmãos o desejo. Estão preocupados com alguém que não tem um pão para comer na segunda-feira. Quem sabe Deus está nos despertando para que, de verdade, nós vivenciamos o amor dEle com essas pessoas que estão sofrendo. Mas o que eu posso aprender com José? O que eu posso aprender com sonhos despedaçados? Servem para quê? Primeira coisa que eu vejo nesse texto. A primeira coisa que eu vejo de ensinamento para sonhos despedaçados. Os sonhos despedaçados servem para quê? Para renovar a nossa comunhão com Deus. Como é que é? Sim. Sonhos despedaçados servem para renovar a minha comunhão com Deus. Será? Não será, não. É. Olha o que o texto diz. O Senhor estava com José e o abençoava em tudo o que fazia. Oh, irmãos, durante todo o tempo, o Senhor estava com José. Eu preguei aqui no domingo passado, quando eu falava sobre as 7 igrejas da Ásia, mas especificamente de uma igreja Laodiceia. Eu dizia naquela mensagem que Deus, Ele está de olho na sua igreja. Deus anda no meio dos castiçais, ou seja, no meio da igreja. Deus está preocupado com você, Deus está preocupado comigo, Deus está preocupado com você, que teve os seus sonhos despedaçados. Sim. Então, o que eu aprendo? A primeira coisa, comunhão, renovação de comunhão com o meu Deus. É tempo da igreja do Senhor Jesus Cristo se voltar e dizer, Senhor, tenho pecado, tenho me distanciado, tenho me esquecido, Senhor, eu preciso renovar a minha aliança. Eu preciso me voltar novamente para aquilo que eu perdi. Deus tem nos colocado em situações para a gente pensar. Para a gente, meu Deus, o que eu posso fazer? Onde foi que eu parei? Deus, nesta noite, te coloca na minha frente. Você está me ouvindo, você está me vendo. E Deus está te dizendo o seguinte, sonhos despedaçados servem para você renovar a sua comunhão com Deus. Lá no texto de Gênesis 39, versículo 20 e 21 diz, e o Senhor de José mandou buscá-lo e o lançou na prisão, no lugar onde ficavam os presos do rei. E ele ficou na prisão. Mais uma vez, mas o Senhor estava com José e derramou a sua bondade sobre ele, de maneira que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Seja no conforto do palácio, ou na crueldade da prisão, Deus está sempre com aqueles que o amam. Deus nunca deixou José. Mas pastor, e daí? Na casa de Potifar, Potifar era um homem influente, ele tinha tudo, comia do bom e do melhor. Deus estava com ele lá. Agora estou na prisão, Deus é com ele. Pessoas, posição, prosperidade, muitas vezes bloqueiam os nossos sentimentos por Deus, sabia disso? Como é que é, pastor? Eu disse que pessoas, posição, prosperidade, muitas vezes isto
bloqueia a nossa comunhão com Deus. É por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala uma coisa que quando você lê aqui, você fala, meu Deus, Paulo escreveu o quê? Paulo falando, renunciei todas as coisas, descobri que este era o único meio de realmente conhecer a Cristo e ter a experiência do imenso poder que o ressuscitou dos mortos, e conhecer o que significa sofrer e morrer com Ele, com a esperança de que eu mesmo possa alcançar a ressurreição dos mortos. Olha o que Paulo está falando. Eu não estou te dizendo, irmão, amigo, que você deve viver numa caverna. Eu não estou falando que você deve renunciar. Não. Mas o que você precisa é entender que no momento de sonhos despedaçados, nós precisamos renovar a nossa comunhão com Deus. Não existe outra forma e outra maneira. Não tem como. Nós temos diversos exemplos na Bíblia de homens, de mulheres que nos seus momentos mais difíceis, nos momentos em que parece que o mundo estava contra eles, eles se voltaram para o Senhor, renovaram seus votos, e Deus deu a eles aquilo que eles mais desejavam nos momentos mais difíceis das suas vidas. Você está chorando? Você está com medo do quê? Você está preocupado? Renove, em nome do Senhor Jesus hoje, a sua comunhão com Deus, que você um dia o aceitou por intermédio de Jesus Cristo. Mas uma segunda coisa que sonho despedaçado me ensina. Sonhos despedaçados servem para tratar dos nossos corações doentes. Eu já tive oportunidade, eu até já contei aqui. Eu era pastor de uma igreja em São Paulo e tinha uma mãe que ela tinha muitos filhos. Se eu não me engano, 8 filhos. E ela tinha um que chamava Oséias. Oséias era o caçula dos homens. E a história que eu sabia é que ela teve aquela criança já com uma certa idade. E eles nordestinos, aquela criança sofreu muito e ela também sofreu muito, quase que ela morre por conta do parto daquela criança, Oséias. E ela tinha um carinho especial por ele. Ele era o caçula dos homens, depois ou era o caçula de todos, agora eu lembrei, era o caçula de todos, não era dos homens, não, era o último filho, Oséias. E ele tocava guitarra na igreja. Um dia ele está com um cunhado, na Vila de Aricanduva, em São Paulo, num cruzamento que tem lá. Ele dirigindo um fusquinha, ele e o cunhado, eles entraram debaixo de um caminhão, morreram os dois. Os dois. Talvez foi um dos velórios mais difíceis que eu fiz na minha vida, de ver aquela mãe. Mas o problema maior não foi simplesmente a morte de Oséias. Foi depois. Foi depois. Aquela mãe, ela ficou com o coração doente. Era uma mulher de Deus. Seu esposo era pastor. Ela tinha alguns filhos também que eram pastores. Suas filhas todas serviam a Deus. De repente ela perde o seu filho caçula e perde o seu genro. Irmãos, pensa. Aquela mulher ficou doente. Alguém que sofreu como José, alguém que sofreu como aquela serva de Deus, é muito fácil terminar os seus dias amargurada, com ressentimento, com ódio, com questionamentos, com sentimento muitas vezes de vingança, com sentimento muitas vezes de autopiedade, pessimismo, daquela coisa de ninguém olha para mim, parece que Deus se esqueceu de mim, parece que Deus não me ouve, parece que Deus permitiu isto, e essas pessoas ficam doentes. Mas é exatamente nesse momento, desse sonho despedaçado, da perda de alguém, ou de uma decepção familiar, ou de uma decepção profissional, é que Deus quer tratar o teu coração. Deus quer cuidar do seu coração. E Deus, Ele é mestre nisto.
Ele. Oh, lembra de Elias? Lembra, não lembra? Elias, o super-homem. Elias, o camarada que fala assim, quem que é o bom da boca aí? Sou eu. Ah, você que sou eu, sou o profeta de Baal aqui eu deito e rolo. Então tá bom, então nós vamos fazer uma disputa. Disputa? É. Você faz um altar, você clama ao seu Deus. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Que não responder, Deus está por fora. Ah, os caras falaram, pô, é por agora. Vamos embora, vamos fazer o desafio. E o super Elias deixou os camaradas gritar, se cortar. E aí, grita mais alto, acho que o Deus de vocês está dormindo. Olha só, ousado, hein? Elias foi ousado para chuchu. Tá? Acabou o tempo. Vocês não estão com nada. Espera um pouquinho. Arruma o altar aí, arruma. Oh, mas antes de eu clamar, joga água em cima. Mete água. Faz isso aqui virar um aguaceiro. Elias levanta a sua voz. E ele fala duas palavras. Deus manda fogo do céu e consome aquele altar. E ele extermina com aqueles profetas de Baal. Meu Deus, ele saiu dali com o ibope lá em cima. Elias, homem de Deus, Elias, homem de Deus. O cara que comia gafanhoto, o cara que... Mas agora virou herói. Mas daqui a pouco, você vê o herói entrando em depressão. Interessante isso, né? O que é o ser humano? É por isso que eu disse que sonhos despedaçados servem para quê? Para Deus tratar nosso coração, porque você pode estar bonzinho hoje, mas amanhã, talvez não. Mas se você está com o coração amargurado, se você tem ódio, se você tem questionamentos, Deus permite que você esteja passando por esses sonhos despedaçados, porque Ele quer tratar o teu coração. E Deus teve que ir lá falar com Elias. Ô Elias, o que você está fazendo? Estou aqui, a mulher quer me pegar e tal. Só que tem uma coisa. Deus, Ele é mestre em cuidar de coração. Ele é mestre em cuidar de coração. Deus, Ele está pronto a tratar com o teu coração, porque lá do coração é que saem as saídas da vida, diz a palavra de Deus. Irmãos, José, ele precisava cumprir o plano de Deus. José está na linhagem de Jesus. Então deixa eu dizer uma coisa a você aqui nessa noite, e vou te falar de uma forma muito clara. Talvez você esteja passando por um dos momentos mais difíceis da sua vida. Os seus sonhos parecem que foram arrebentados do primeiro ao último. Mas não se esqueça de uma coisa. Deus tem negócio com você. Você não foi chamado simplesmente por ser chamado. Deus tem uma obra na tua vida. Creia nisto. Você precisa crer nisto. Você precisa crer que, de verdade, sonhos despedaçados servem para Deus tratar o teu coração. Com ódio e amargura, José jamais seria o que Deus queria que ele fosse. Agora imagina, um garoto de 17 anos, foi jogado numa cova, foi vendido pelos seus irmãos. O que ele nutria pelos seus irmãos? Ódio. Com certeza. Talvez ele falasse no seu coração, eu nunca mais vou ver aqueles miseráveis meus irmãos, mas se um dia eu ver, eu dou um jeito. Mas Deus precisava tratar o coração dele. E Deus permite que ele esteja numa quarentena de aproximadamente 13 anos, porque Deus queria de verdade tratar o coração daquele menino. Antes de José ser provedor, antes de José ser abençoado, José precisava ser perdoador. Antes de abençoar o povo, José precisava perdoar os seus irmãos. Pastor, mas que conversa é esta? Evangelho é isso. O prejudicado foi José, mas quem tem que perdoar é ele. Deus está falando com você aqui hoje. Você talvez esteja dizendo assim, o senhor não sabe, pastor, o que ele fez comigo. Pastor, o senhor não sabe o que esse homem fez comigo no tempo que nós ficamos casados. Pastor, o senhor não sabe o que essa mulher fez comigo no tempo que nós ficamos casados.
Pastor, o senhor não sabe o que esse fulano fez, o que esse ciclano fez. Eu não quero nem ver. Ô, irmão, espera aí. Você quer passar por cima? Você vai ter que pedir perdão. Pastor, irmão, é Jesus que disse. Isso aqui não é mensagem do pastor Ismael, não. É a palavra que diz isso. José, ele precisava do enfrentamento. Do enfrentamento. Ele precisava do enfrentamento. E lá, no capítulo 41, no versículo 51 e 52, diz assim: ao primeiro filho José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todos os meus sofrimentos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, José deu o nome de Efraim. Disse José na ocasião: Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Os seus sonhos foram despedaçados. É porque Deus precisa tratar do seu coração doente. Tá bom? Deus está falando com você aqui hoje. Deus precisa tratar com o seu coração doente. Talvez você precise perdoar alguém. Ou talvez você diz assim: olha, quer saber de uma coisa? A vida está boa desse jeito, eu não quero nem saber. Meu marido que fica para lá e eu fico para cá. Minha mulher que fica para lá e eu fico para cá. Eu não quero nem saber. Meu filho, o que ele fez comigo, não se faz nem com um cachorro. Deixa ele para lá e eu para cá. Não! Deus quer te abençoar. Mas a bênção de Deus virá sobre a sua vida quando você perdoar. E tem mais. Você quer ir para o céu, irmão? Ô irmã, ô esposa, ô marido, ô filho, perdoe. Deus poderá restaurar o seu sonho despedaçado quando o seu coração estiver completamente curado. Então, o que eu aprendo? Que sonho despedaçado, Deus está querendo tratar nosso coração. Que coisa maravilhosa, irmãos. O que a palavra de Deus nos ensina? Mas a palavra de Deus me ensina ainda que sonhos despedaçados servem para traçar o caminho de Deus para nós. Tratar o caminho de Deus para nós. Eu estava essa semana conversando com o Vini, com a Mari, e a gente contando experiências. Ele contando as experiências dele para mim, Paulinho, e eu contando as minhas para ele. E foi um momento assim, uma tarde maravilhosa. E a gente começou a ver como é que Deus trabalha. Ele contando as experiências dele e eu contando as minhas. Né? De coisas que você nunca imaginou na vida. Nunca. Eu dizia para ele assim que eu nasci na capital, gosto muito da capital. Minha mulher, meus filhos, nós nunca sentamos na mesa para dizer assim: olha, vamos mudar de Ares? Olha, vamos mudar de São Paulo? Olha, nunca. Mas nem pensar. De repente, no dia para a noite, Deus mudou nós. Por quê? E eu contei para o Vini os perrengues que eu passei na minha vida, irmãos. Momentos dos mais difíceis, eu já contei isso diversas vezes aqui para a igreja. Né? Nunca tive vergonha de dizer que eu passava na casa da minha sogra para pegar R$2. Naquela época acho que não era nem real. Acho que era cruzado, nem lembro. Para poder pegar condução, Paulinho. Para ir trabalhar. A Elaine, eu e ela, nós não tinha 2 refeições por dia, tinha uma. A gente almoçava e jantava. Porque não tinha 2 refeições. Aí, de repente, Deus começa a mudar. Lá já em São Paulo, Deus começou a mudar o nosso cativeiro. E, de repente, eu estou fora de São Paulo, estou no interior de São Paulo. Sabe o que é isto? Eu tive alguns sonhos despedaçados na minha trajetória ministerial. Mas Deus estava traçando o meu caminho. Olha o que o texto diz aqui no 41. A partir do 41. E acrescentou o Faraó:
dê autoridade a você sobre toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do seu dedo seu anel com o selo real e o colocou no dedo de José. Olha só. Mandou vestir nele roupas de linho fino e colocou um colar de ouro ao redor de seu pescoço, como era costume entre os homens poderosos daquela época. Também o fez subir em sua segunda carruagem e mandou que os homens fossem na frente, gritando a todos: prestem homenagem a José, incline-se diante dele. Dessa forma, o faraó nomeou José como maior autoridade sobre toda a terra do Egito. E o faraó também disse a José: eu sou o faraó, mas sem sua ordem ninguém poderá mover a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Ué, o que está acontecendo aqui? José está lá na prisão. Faraó começa a ser perturbado por um sonho que lhe tira o sono. E ele chama todos os seus adivinhos, os seus bruxos, e fala: gente, eu estou tendo sonhos toda noite assim, não consigo dormir, eu quero que você revela. E ninguém conseguia revelar o sonho de Faraó. Mas aquele camarada que José interpretou o sonho dele, e ele teve a sua vida ceifada, lembrou de José. Agora, isso aqui tem um ensinamento maravilhoso. Ele não lembrou de José quando ele foi livre, da morte. Sabe por quê? Porque o tempo de Deus não é o meu tempo, não é o teu tempo. O tempo de Deus é o tempo dele. Ele tem um tempo para fazer o que ele tem que fazer. O seu faraó, eu lembrei, rapaz, quando eu estava na prisão, eu tive um sonho, aquele camarada lá que morreu, também teve outro, e um rapaz lá, ele revelou, e ele falou para mim que o senhor ia me perdoar e que o senhor ia mandar matar fulano. Aí o camarada lá, ele, é mesmo? Manda chamar. José, a Bíblia diz que ele trocou de roupa, tomou banho, e foi diante de Faraó, e Faraó contou o sonho para ele. E ele disse para Faraó: Faraó, esse sonho seu tem duas partes. Durante um período, o Egito vai ter fartura, mas depois vai ter mais 7 anos de fome, e a coisa vai ficar feia. Sério, é isso. 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Então, você queria... A interpretação é isso. Tá, mas o que eu faço? Não, o que você tem que fazer é que você tem que, nesses 7 anos de fartura, comprar tudo quanto é mantimento, estocar, e coloca uma pessoa da sua confiança, coloca alguém aí que você confia para administrar isso, comprar as propriedades dos demais pessoas, plantar durante 7 anos, e porque depois a coisa vai pegar. O Faraó falou: é isso? Tá. Só que é o seguinte, seu José, o administrador vai ser você. Você imagina? Sonhos despedaçados. Ué, não é mais. Deus, ele vai fazer com que seus sonhos sejam despedaçados para nos fazer sonhos, os sonhos de Deus. O que Deus tinha sonhado para José era muito grande. Era muito grande. Os caminhos do Senhor são grandes, são muito elevados. O que você anda sonhando aí, irmão? Irmão, você não sabe de nada. Você não imagina o que Deus está sonhando para você. Deus, Ele despedaçou os sonhos de José para fazer deles sonhos grandes, triunfantes. Agora, qual que é o segredo? Vê se você procura, no texto, na história de José, que é linda, algum momento que ele reclama, algum momento que ele amaldiçoa o Deus dele, algum momento que ele fala: poxa vida, Deus, o Senhor que me deu aquele sonho na casa do meu pai, eu fui contar e estou nessa situação. Não. A Bíblia diz que em todo tempo José confiava, clamava e caminhava com o Senhor. E Deus era com ele. Em todo o texto você vai ver escrito: e Deus era com José, e Deus era com José, o Deus era com José. Por quê? O segredo está confiar no Senhor. Ele não se intimidou.
Ele não se isolou, mas ele se infiltrou na graça, que ele não conhecia a graça como nós conhecemos. Ele falava, não, Deus tem alguma coisa grande. E de repente, Faraó lhe chama, lhe dá o anel, coloca um colar e diz, é para ouvir esse camaradinho aqui, tá? Ô José, aqui no Egito, eu sou o Faraó, mas você é o segundo homem do Egito. Olha, ele era judeu, irmão. José viu seus sonhos se despedaçarem no primeiro momento, para que os sonhos de Deus triunfassem sobre os sonhos dele. Por isso, em muitas ocasiões, muitas, não é poucas não, Deus, ele arrebenta com a gente, entre aspas, né? Com os nossos sonhos. Muitas vezes nos deixa lá, na berlinda, lá no chão. É porque ele tem coisa grande para a gente. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você que hoje o nosso tema é lições para a vida espiritual. Lições de sonhos despedaçados. Seus sonhos foram despedaçados? Deus está te ensinando aqui hoje. Deixa eu concluir dizendo para você o seguinte. Eu não sei como está o teu coração. Só você sabe. Não conheço os teus sonhos despedaçados. Mas, baseando-me na história de José, afirmo que sonhos, eles de verdade são arrebentados por dois motivos. Primeiro, erros que cometemos na vida. Sim. Segundo, o próprio Deus os arrebenta. Então, os meus sonhos podem ser arrebentados de duas maneiras. Quando eu cometo alguma falha na minha vida do cotidiano, ou Deus que permite, como José. Seja como for, você hoje que está me ouvindo, você que está me vendo, não precisa ficar desesperado porque os seus sonhos foram despedaçados. Não. Não fique deprimido, não se sinta culpado, não se sinta um homem, uma mulher, um moço sem esperança. Não. Deus faz os seus planos sempre triunfarem sobre os nossos. Deus sempre vai fazer triunfar sobre os nossos sonhos. Eu quero convidar você aqui hoje. Primeiro, confesse diante de Deus os seus pecados, seus erros, seus orgulhos. Talvez o seu sonho tenha sido despedaçado por conta disso. Então, onde você estiver agora, confesse os seus pecados diante do Senhor. Confie os seus passos a Deus. Ou seja, Deus, independente do dia de amanhã, o meu futuro e as minhas atitudes a partir de hoje, eu confio em Ti, nas Tuas mãos. Terceiro, clame pela providência de Deus. Cuidado e proteção. Diga ao Senhor, Deus, o que eu quero é que o Senhor cuide de mim. Tenha misericórdia de mim. Eu quero andar no caminho. Eu não quero ir para a esquerda nem para a direita. Eu quero andar no caminho. Eu quero ter o seu cuidado. E Deus, se você, como eu preguei domingo passado, ele disse, se eu bater na porta e abrir, eu vou cear junto. Hoje Deus está batendo na tua porta, você precisa dizer, Senhor, eu só preciso de cuidado e proteção. Por fim, caminhe com a graça de Deus. Ou seja, fé, coragem, força. Sai desse marasmo. Sai dessa vida inútil. Saia dessa maneira terrível que você está, acomodado, acomodada. Deus hoje quer realizar os sonhos dele em você. Em nome de Jesus. Deus, Ele permite que os nossos sonhos sejam despedaçados para renovar a nossa comunhão com Ele. Deus permite que os nossos sonhos sejam despedaçados para tratar o nosso coração doente, cheio de ódio muitas vezes. Por fim, Deus
Permite que os nossos sonhos sejam despedaçados para traçar um novo caminho para a nossa vida. Amado, amada irmã, moço, moça, adolescente, você que me ouve. Eu quero que você abaixe a tua cabeça aonde você estiver agora. Eu quero orar por você, eu quero interceder a Deus pela tua vida. Eu tenho certeza absoluta. Você que vinha reclamando, que vinha chorando hoje, Deus tem falado ao seu coração. Eu aprendi com os sonhos despedaçados de José, que Deus pode fazer com que os sonhos deles aconteçam na minha vida. Baixa a tua cabeça, nós vamos orar. Deus e Pai, eu quero te agradecer, ó Senhor, porque a tua palavra nunca nos deixa no vazio. Pai amado, como é bom, Senhor, conhecer a tua palavra. Como é bom, Senhor, conhecer, Senhor, homens e mulheres que foram alcançados, Senhor, ainda que no primeiro momento os seus sonhos tinham sido despedaçados. Como aquela mulher que queria ter um filho, Senhor. É taxada como uma mulher que vivia bebendo, mas ela diz, não, não, meu Senhor, eu só quero um filho. A sua rival vivia dizendo para ela, seus sonhos foram despedaçados, você não vai ter filho nunca, mas Deus deu a ela um dos maiores profetas, o homem que levantou e que foi usado para levantar Davi como rei. Pai, nesta noite, eu oro pedindo por aqueles que tiveram seus sonhos despedaçados, tenha misericórdia. Que eles possam, Senhor, fortalecer a comunhão contigo. Que eles possam ter os seus corações tratados e curados. Que a partir de hoje, Senhor, o caminho desse povo seja o seu caminho. Pai, visita cada família, cada homem, cada mulher. Aqueles que não te conhecem, Senhor, que hoje possam se decidir por ti. É minha oração, é meu pedido. No nome de Jesus. Amém.